students! Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Hoje eu, a teacher Patrícia, e a nossa intérprete Elisângela. Hi Elisângela, how are you? Vamos falar sobre as informações presentes no texto, vamos lá? Participar de troca de opiniões e informações sobre textos em língua inglesa é o que aprenderemos nessa aula. Como é que você faz para ler um texto em inglês? Você tem dificuldades? Como é que você faz com essas informações? Vamos lá? Thinking about it. Pensa aqui comigo. Você já ouviu falar na organização United Nations? Já ouviu falar sobre essa palavra? Que organização é essa? Para que ela faz? Qual é a função? Você conhece a Organização das Nações Unidas? Esse nome te lembra alguma coisa? Você costuma compartilhar a sua opinião sobre os textos lidos em sala de aula? Quando você está lá na sua sala de aula, quando vocês leem o texto, como é que é feita essa atividade? Você vai dividindo o texto, vai cada um comentando uma coisinha, como é que a gente faz? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a United Nations. Antes de iniciarmos a leitura do texto dessa aula, é importante que você saiba o que é e qual o objetivo da United Nations. Fica mais fácil quando eu sei qual é o assunto do texto. Porque se é um assunto desconhecido, nunca ouvi falar da Organização Nacional, como é que eu vou saber o que vai me falar o texto? Fica mais difícil. Então, a gente vai primeiro dar uma lida para saber o que é isso e aí a gente vai para o texto. A United Nations é uma organização internacional fundada em 1945 e conta com a participação de 193 países. O objetivo dessa organização é discutir os problemas em comum desses países e juntos buscarem por soluções que beneficiem toda a humanidade. Então, por exemplo, a floresta amazônica, apesar de ser brasileira, ela tem funções no mundo inteiro, né? Se tem a queimada lá, tudo afeta o mundo inteiro. Então, é na United Nations que se reúnem esses países e tomam as decisões sobre o que fazer, como fazer e assim por diante. Se você quer saber um pouco mais sobre a United Nations, você pode entrar nesse endereço aqui e vai se informar um pouquinho mais, ok? Então, agora a gente já tem uma ideia do que é essa organização, vamos ao texto. Let's go! Warm up. Observe a figura, leia as perguntas e escreva as respostas no seu caderno. As minhas perguntas são em português, eu respondo em português. Então, observe essa página, eu tenho uma imagem aqui com o endereço e diz o seguinte: More than meets the eye, let's fight racism. Eu quero saber de onde foi tirado esse texto. E a letra B, sobre o que ele vai tratar e como é que você descobriu isso? Justifica essa resposta. Vamos lá? Let's go!
Vamos conferir as respostas? De onde foi tirado? Ele foi tirado de uma página da internet, né? Ó, tem o endereço, tem aqueles iconezinhos que você vai entrando no site e vai pesquisando um pouquinho mais. E sobre o que ele vai tratar? Aqui é uma sugestão de resposta, você não precisa necessariamente responder igual a minha aqui, tá? Então, vai tratar sobre o quê? Provavelmente, ó, let's fight racism. Eu preciso traduzir e entender, vamos lutar contra o racismo, então provavelmente vai falar sobre a luta contra o racismo, ok? Então vamos lá. Creuza Oliveira. Então a gente vai falar um pouquinho sobre uma pessoa brasileira, a domestic worker in Brazil. Esse meu primeiro texto, ele não tem imagem. Então, eu tenho que saber o quê? Primeiro, o título. Eu preciso entender o título, o que ele vai falar. Então, vamos lá. Creuza Oliveira, é o nome dela, ok? Domestic worker in Brazil. O que será que é uma domestic worker? Em Brasil, já sei onde é que vai acontecer. Então, já sei que a Creuza Oliveira, ela é do Brasil e ela é uma domestic worker. E é isso que eu preciso saber o que ela é. Então, olha lá. The Voice of Creuza Oliveira tells the history of more than 9 million Brazilian domestic workers, mostly women, mostly black, for whom slavery is not relegated to the dusty pillars of history. Born in a family of poor rural workers with no schooling, Oliveira began life as a domestic worker in Bahia when she was a mere 10 years old. Unable to balance work and school, she had to pick work and drop out of school numbers time. Ok? Muito bem. Então, o que a gente faz? Primeiro, procura as palavras cognatas, aquelas que parecem com a língua portuguesa. Então, story é parecidinho, million e assim por diante. Beleza. Passou o olho, as suas cognatas. Aí a gente vai para as palavras que a gente conhece. A gente conhece os números, nine, o nome dela, tranquilo, Brazilian Domestic Workers, agora eu já sei o que é um Brazilian Domestic Worker, já fui lá pesquisar, porque eu já entendi o título, então fica mais fácil. E aí, então, eu vou compreendendo o texto, certo? Eu não preciso traduzir palavra por palavra, então vamos pegar alguns trechos, vamos lá. Creuza Oliveira, agora sim eu tenho a imagem da Creuza Oliveira, ela é uma mulher negra, né? Como dizia lá no início. Almost half a million domestic workers in Brazil are children and teenagers between 5 and 7 years of age. Work without compensation as slaves, she said. Oliveira is now president of the Nation Federation of Domestic Workers in Brazil and active in the United Black Movement and the Women's Movement. Então, a Creuza, ela nos conta que como aconteceu com ela no Brasil, a maioria dos domestic workers no Brasil estão entre os anos de 5 a 17 anos de idade. E eles trabalham como slaves. O que será que é isso, gente? Então, com toda essa luta da Creuza, ela tem uma história bem interessante, vale a pena conhecer um pouquinho da história dela. Ela se tornou a presidente, a palavra cognata, da National Federation, Federação Nacional. De quem? Das Domestic Workers. E também ela é muito ativa no Black Movement and the Women's Movement, no movimento dos negros e das mulheres. Por que Creuza foi lutar contra tudo isso? O que será que aconteceu na vida dela? Ela já nos contou que ela era uma domestic worker. Nos contou também com quantos anos ela começou a trabalhar e como trabalhava como um slave. Que palavra é essa? Essa é bem importante a gente saber. Então, vamos lá. The Voice, então, o primeiro pedacinho do texto. The Voice of Creuza Oliveira tells the history, então, a voz dela, né, a história, nos conta a história of more than 9 million Brazilian domestic workers, mostly women, mostly black, for whom slavery is not relegated to the dust pillars of history. Born in a family of poor rural workers with no schooling, Oliveira began life as domestic worker in Bahia when she was a mere 10 years old.
ok? Vamos ver se a gente consegue entender o texto. Então, agora eu vou às perguntas. Procura entender bem a pergunta e aí vai ao texto. Eu quero saber, how many domestic workers are there in Brazil? Who are they? How old was Creuza when she started as a domestic worker? Vamos responder? Let's go! Então, a minha pergunta é, quantos trabalhadores domésticos, o que são os trabalhadores domésticos? São as pessoas que trabalham nas casas. Tem no Brasil. E quem são eles? E aí ela nos conta que são mais de 9 milhões, beleza. E quem são? A maioria mulher, a maioria negro, ok? Então, there are more than 9 million, mostly women and mostly black. Então, grande parte dos nossos trabalhadores domésticos, das empregadas domésticas, são mulheres e uma grande parte são negras. E ela começou com mais ou menos 10 anos de idade. Então, imagine, gente, uma criança trabalhando, fazendo serviço doméstico. Quando a gente fala em serviço doméstico, não é aquele lavar uma loucinha para sua mãe, arrumar a sua cama. Esse não tem problema nenhum, tem mais o que fazer. Aqui, quando ela fala em trabalho doméstico com 10 anos, era aquele trabalho pesado, limpava toda uma casa, cozinhava, assim por diante. Com 10 anos. E ela, então, ela compara com a escravidão, porque muitos desses trabalhadores não recebem. Moram nas casas, trabalham, às vezes por uma troca de um prato de comida. Qual é a diferença da escravidão? O mundo mudou, o mundo ficou moderno e a escravidão continua a mesma? Então, essa é a voz da Creuza Oliveira, é com isso que ela luta, que isso não pode acontecer. Almost 500,000 domestic workers in Brazil are children and teenagers. Você conhece essas palavras? Between 5 and 7 years of age, working without compensation as slaves. Olha lá a palavra escravidão de novo. She said. Então ela nos conta quantos milhões de empregadas domésticas tem no Brasil, qual é a idade que elas têm. Oliveira is now president of the Nation Federation of Domestic Workers in Brazil and active in the United Black Movement and the Women's Movement. E a minha pergunta é, how old are the children and teenagers who are domestic workers? Do they have a salary?
E aqui, então, a gente já viu no texto, olha lá. Vamos ver se você encontra essa resposta no texto. E a 5. What is Creusa's occupation today? She's the president of National Federation. Dá uma olhada nessas informações e vê se você conseguiu compreender. No teu caderno, traduz as duas respostas. Vamos lá? Minha pergunta era, qual a idade das crianças e adolescentes que têm trabalhos domésticos? E se eles têm salário? E a resposta, a idade, they are between 5 and 7 years, e eles não têm salário. Ó. Eles trabalham sem compensação, sem salário, como escravos, certo? A pessoa que trabalha... Não está dizendo, gente, que o domestic work é um trabalho ruim, não é nada disso. Existe, é um trabalho muito bom, tem muita gente que trabalha, porém, ele precisa de uma compensação. Ele precisa não, ele exige. É um trabalho. A pessoa tem que ter os seus direitos, tem que ter o seu horário de trabalho. Não é porque ela dorme na casa da família que ela vai trabalhar 25 horas por dia, né? Uma a mais até. Ela tem que ter horário de descanso, horário das refeições, como qualquer trabalhador, certo? E daí, qual é a ocupação da Creusa hoje? Hoje a Creusa continua como uma domestic worker? Não, hoje ela é a presidente da Federação Nacional das Domésticas do Brasil. Então, ela defende todos os trabalhadores. Idade, gente, como uma criança de 5 anos vai fazer um trabalho doméstico? Não pode, né? Então, tem que ter a idade certinho, tudo certinho. Tem que estar lá com os direitos e os deveres todos certinhos do funcionário, ok? Leia as seguintes questões com atenção e responda no seu caderno. Você já tinha ouvido falar ou leu sobre alguma história parecida com a de Creusa? Você conhece alguém que trabalhava como escrava? Não precisa ser uma domestic worker, existem outras funções, infelizmente, ainda no nosso país, que têm trabalhos praticamente escravos. Letra B. Escravidão e racismo fazem parte da história do nosso país e não podem ser ignorados. Na sua opinião, é importante que os jovens conheçam o que aconteceu com seus ancestrais? E C. Qual é o papel da história nas nossas vidas? Thinking about e responde no seu caderno. Vamos lá?
Como são todas perguntas pessoais, nós não temos como responder, mas vamos pensar aqui junto. Será que a nossa história, começar lá no descobrimento do Brasil, depois vem a escravidão, é importante? Ou a gente, não, vamos apagar isso não aconteceu e será que é assim? Precisamos entender sim, a história faz parte da nossa vida e é muito importante para que não cometamos os mesmos erros dos nossos antepassados, né? Então existiu escravidão? Existiu. Século XXI não poderia existir mais, então a gente precisa lutar contra isso, precisa descobrir, tornar os nossos direitos realmente direitos e deveres, ok? Então responda bem certinho, vai dar uma pesquisada, pesquise sobre o fato das cotas. Por que as cotas para os negros? Por quê? O que acontece? Por que eles têm cotas? Então tudo isso são coisas para você ir lá dar uma pesquisada e pensar a respeito, certo? Então, nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre a United Nations Organization, que é a Organização das Nações Unidas, são os países que se reúnem para tomar as decisões, né? E lemos e conhecemos a Creuza Oliveira, que foi uma empregada doméstica, que começou a trabalhar muito cedo e hoje ela é presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Brasil, ok? Então, conheça um pouquinho da história dela. Aqui a gente tem as referências, se você quiser dar uma pesquisada maior. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Bye, até breve. Bye, bye.